Vou falar nessa live, tema tá fixado aqui. O tema vai ser como ganhar massa muscular de forma natural, tá legal? Sem qualquer uso de anabolizantes, como que a gente faz para ganhar massa muscular de maneira 100% natural, com treino e dieta. Vou falar sobre isso, vou percorrer sobre isso. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Vamos lá então para a live, para o tema de hoje. Como que a gente pode hipertrofiar de maneira natural, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, só para a conexão até ficar melhor aqui para vocês. Eu vou dar uma desativada aqui nos comentários, senão eu começo a me perder aqui com tanta dúvida. Mas vai anotando a sua dúvida aí, porque daqui a pouco eu vou estar lá no Facebook, na comunidade, respondendo no tete a tete as dúvidas. Vamos falar sobre hipertrofia, tá? De maneira natural. Vamos lá. Primeiro ponto. Para quem participou da live de ontem, eu vou relembrar rapidamente. Para quem não participou, pega esse gancho. Primeiro ponto. Para você hipertrofiar em relação à alimentação de maneira natural, a sua alimentação tem que estar em superávit. Ela tem que estar sempre superando o que você gasta por dia. Ontem eu falei, e vou relembrar vocês o seguinte. Todos nós temos um gasto calórico natural para manter o funcionamento dos nossos órgãos, que é o chamado metabolismo basal. Isso varia de sexo para sexo e também varia de tamanho de pessoa para tamanho de pessoa. Tem pessoas que são mais altas, pessoas mais obesas, pessoas mais baixinhas, pessoas mais magrinhas, enfim, vai variar. Mas esse gasto, esse metabolismo basal, ou seja, a quantidade de calorias que você aí gasta por dia sem fazer nada, só para manter o funcionamento dos seus órgãos, para respirar, para fazer digestão, para falar, enfim, para você manter suas funções vitais, você vai gastar em média por dia em torno de 2.000 calorias até 3.000 calorias, uma média, tá? Isso vai variar, mas mais ou menos de 2 a 3.000 calorias dia, tá? E o que acontece? Você também faz exercício físico, seja musculação, HIIT, qualquer que seja, um esporte, ou seja, o seu exercício físico também envolve gasto calórico. Então você vai gastar aí de 2.000 a 3.000 calorias por dia para manter suas funções vitais, mais esse gasto calórico extra que você tem com as suas atividades cotidianas e exercício físico. Então vamos supor que ao longo do dia você gaste o basal mais uns 400, de 300 a 500 calorias a mais com exercício físico. Então assim, para você hipertrofiar de maneira natural, ganhar massa muscular, você tem que consumir mais do que isso. Então vamos dar um exemplo prático. Vamos supor tá? Eu considero que o meu basal, ele gira em torno de 2.800 calorias por dia. 2.800 calorias para manter as minhas funções vitais. Eu tenho um gasto extra com exercício físico que vai girar em torno de 350 calorias. Então a gente pega 2.800 mais 350, a gente tem o gasto total do meu dia. Ou seja, eu vou gastar em média 3.150 calorias por dia. Para que eu possa hipertrofiar, ganhar massa muscular, eu preciso consumir mais do que isso. Pelo menos umas 3.500 calorias por dia, pelo menos, tá? Para conseguir hipertrofiar. Mas bastaria eu consumir calorias comendo McDonald's, comendo chocolate ou comendo qualquer outro alimento que seja, digamos, vazio em termos nutricionais? Por exemplo, refrigerante. Refrigerante tem uma quantidade absurda de calorias. Só que ele é vazio em relação a nutrientes. Não tem carboidratos de boa qualidade, não tem gordura de boa qualidade, não tem proteína de boa qualidade. Agora, se eu consumo alimentos ricos em nutrientes de boa qualidade e supero o meu gasto, aí eu consigo hipertrofiar. Então eu preciso ter carboidratos de boa qualidade, gorduras de boa qualidade, proteínas de boa qualidade e também quantidades balanceadas para conseguir ganhar massa muscular. Isso em relação à alimentação, tá legal? Em relação ao treino, o que acontece? Necessariamente, 100%, obviamente, você precisa estimular suas musculaturas. Precisa sim treinar musculação e você não deve focar
obviamente, no treinamento aeróbio. Ou seja, se você pretende ganhar massa muscular 100%, você é aquele magro de ruim, sabe? Ou aquela pessoa que, pô, tá pelejando faz tempo e não consegue ganhar massa muscular. Você precisa melhorar a qualidade dos seus treinos, tá legal? Treinar por treinar é basicamente ficar ocupado. Você foi pra academia ficar ocupado, mas às vezes não treinou. Tem gente que fala, eu fui pra academia treinar, mas vai ver se foi treinar mesmo? Mais ou menos. Foi lá, bateu um papinho, não treinou até a falha. Na hora de fazer, por exemplo, um supino, fez, mas não fez com a técnica correta para recrutar mesmo o peitoral. Na hora de fazer um agachamento, fez, mas não fez com a técnica correta para recrutar realmente o glúteo e a coxa. Então assim, a qualidade do treino, você intensificar o treino e você ter frequência de treino, de força, de musculação é fundamental. Então, digamos, não tem segredo. O segredo, basicamente, é você trabalhar com todas essas variáveis no treino e com todas essas variáveis na sua dieta, para aí sim, com esse mix, você conseguir ganhar massa muscular de maneira natural. Tá legal? Pausa para água. Então, falei para vocês aqui, basicamente, que a dieta tem que ser hipercalórica, de boa qualidade, dei exemplos, e que o treino ele tem que ter esses 3 viés aí, né? Técnica correta, tá? Não adianta ir até a falha com técnica negativa. Então, por exemplo, com técnica ineficiente. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil com a câmera. Supino. Eu vou até a falha do supino. Aí vai ver o supino que tá fazendo assim. Trapézio tensionado, o movimento curto demais, ou seja, o trabalho mesmo do peitoral não está sendo exigido da maneira eficiente. Está dissipando energia. Então a técnica é importante por isso, para você não dissipar energia. O que é dissipar energia? Às vezes você faz um treino que é para bíceps, por exemplo, mas faz tudo menos o bíceps direito. Recruta outras musculaturas, mas não recruta o alvo que é o bíceps. Mesma coisa para posterior de coxa, mesma coisa para glúteo, mesma coisa para abdômen. Então a técnica é importante, tá? Depois da técnica, aí vem o esforço. De nada adianta você ir até a falha se não tiver técnica. Primeiro é técnica, depois a falha, tá? Tem técnica, tem falha, basta você ir um dia na academia, fazer com uma técnica top e ir até a falha top e pronto? Obviamente que não. Você precisa ter assiduidade. Ou seja, para você conseguir um processo de hipertrofia, pelo menos visível, você precisa pelo menos passar por 3 meses de treinamento, treinando aí pelo menos uma média de 4 vezes por semana para conseguir enxergar um resultado em alguns meses, tá? Não é fácil. Hipertrofiar, por incrível que pareça, é mais difícil do que emagrecer, tá? Hipertrofiar é mais difícil do que emagrecer, tá bom? É o seguinte, eu vou dar continuidade nesse papo, mas antes eu quero convidar um cara aqui, rapidinho, bater esse papo com ele. Chama o William. Fala, Caio. Beleza? E aí, William, tudo bem? Tudo jóia? Tá ouvindo bem? Tá legal aí? Tá, se conseguir ficar um pouco mais de frente pra luz, só pra você não ficar muito escuro na tela, fica melhor. Mas se não der, tudo bem. Dá pra ouvir, a conexão tá boa. É que eu tô vendo que a luz tá na sua nuca. Se você conseguir dar uma invertida aí. Mas assim, tá de boa. Melhorou? Aí, tô te vendo melhor. Isso. Beleza. Tô vendo um pouquinho melhor. E aí, cara, tudo beleza? Tudo jóia? Você fala de São Paulo, né? Sim, São Paulo. Legal. Eu tenho aluno de todos os estados, tenho aluno até do exterior, mas o William, por exemplo, ele é de São Paulo, apesar da gente nunca ter se encontrado pessoalmente, né, William? Sim, sim. A gente nunca se viu pessoalmente, mas o William é um aluno do programa, do Personal Online. E ele é um dos alunos que chamou muito a minha atenção, porque ele é um cara que ele tem um biotipo bem difícil, né? Ele é extremamente magro e tinha dificuldade, né, de ganhar massa muscular. Inclusive, ele relatou isso no início do programa. E ele, quando ele passou a fazer todos os ajustes da maneira correta, ele conseguiu um desenvolvimento muscular em pouco tempo, muito legal, muito visível e principalmente de maneira natural. Vamos lá, William, quero bater esse papo com você
perguntar para você primeiro como é que foi esse processo de me conhecer. Como é que foi isso? Bom, na verdade, assim, conheci através de um amigo, né? Foi Aham. numa fase que eu saí de uma academia terapêutica, eu tinha todo um apoio de fisioterapeuta e tudo mais. Fui pra Smart Fit, né? E aí foi uma época que eu comecei a andar por conta própria, falei, eu preciso de técnica, preciso de ajuda, porque não dá para depender de um instrutor que cuida de 300, 400 alunos ao mesmo tempo. E foi aí que eu encontrei você, né? Aham. E achei muito bacana a riqueza dos detalhes que você passa, a simplicidade também. E falei, meu, é o que eu preciso pra mim, né? E foi E mais aí ou menos. você me achou no Instagram. Sim, foi no Instagram. Comecei a seguir os vídeos e tudo mais. E, cara, eu já falei que o seu resultado foi de hipertrofia, mas quais os pontos no seu corpo e o que mudou? Como é que era seu corpo antes e como é que ele passou a ser agora, no sentido de, cara, eu mudei isso com o programa, que antes... Tipo assim, eu quero saber o que não era claro para você antes, que depois do programa passou a ser claro, e quais pontos no seu corpo você identificou essa melhora e ficou satisfeito com isso? Então, na realidade, assim, sempre fui aquele cara magro de ruim, sempre fui bom de garfo, Aham. mas dificuldade imensa para ganho de massa, né? Para engordar até, enfim. E foi aí que, quando eu comecei a aplicar de fato as técnicas, começou a surgir resultado. Só que o grande X da questão era a alimentação. Tinha uma alimentação toda errada. Na verdade, assim, era o problema maior sempre foi a janta, né? Aham. Era fast food, congelados e por aí vai. Então, assim, eu sabia que mesmo treinando, fazendo tudo direitinho e não se alimentando bem, não ia funcionar. E aí, E a quando eu gente comecei chega. a. Quando eu entrei de fato pro seu programa, que foi em agosto do ano passado, que aí eu comecei a seguir as dicas nutricionais que vocês têm lá e tudo mais, aí realmente começou a tudo melhorar, assim, sabe? O corpo começou a dar uma melhorada e tudo mais. Só que mesmo assim, ainda o resultado ainda estava meio devagar. Em 3 meses eu comecei a ter resultado, só que ainda estava meio devagar. Então, o que acontece? Eu tive a percepção de que estava me alimentando certo, porém não nas quantidades corretas. E aí eu comecei a Hum. passar com a Nutri, né, do programa Laura, para ela poder desenvolver um programa focado pro meu perfil, né? Aham. E eu descobri que eu comia metade do que eu precisava, por isso que eu não estava tendo resultado. Então, Metade. assim, tem que comer pra caramba, né? É. Eu comia muito pouco. E em um mês que eu comecei a passar com a Laura, seguindo o seu treino certinho e a alimentação, surpreendentemente eu tive um ganho de quase 3 quilos de massa magra, e sendo que minha expectativa era 1 quilo. Foi aí que tudo começou a andar e, nossa, foi um resultado 3 assim que me quilos em surpreendeu quanto? pra caramba. 3 quilos em quanto É, tempo? em um mês. Foi Um de mês. novembro pra o finalzinho de dezembro, vai. De novembro para dezembro. Caramba, e muito, muito show isso, porque eu tenho certeza que muita gente aqui se identifica, que é o seguinte, o momento que a gente está mais suscetível a pecar na dieta é o período da noite. Primeiro porque, pô, a gente chega cansado, às vezes, do trabalho, né? O cansaço, ele tende a bater no final do dia. E, inclusive, tem um estudo que mostra isso, que é o seguinte, ao longo do dia, o nosso poder de decisão, ele vai ficando cada vez pior e cada vez mais você vai buscar praticidade. Então é por isso que as decisões à noite, às vezes a pessoa começa bem o dia, vou me alimentar bem. Aí no almoço resiste. Na parte da tarde já começa a dar uma vontade de escapar, mas às vezes até resiste. Mas de repente chega à noite, o cara fala, quer saber? Eu vou fazer o mais fácil, vou pedir um lanche, não tem, tô com preguiça de preparar comida. Então é aí, pessoal, que com certeza o William tá fazendo isso, que é organizar, é se Exatamente. planejar, né? Como é que você tem feito esse planejamento? Então, assim, é que nem você disse, planejamento para a semana é o fundamental. Então, fim de semana é feira, mercado, compro frutas, compro já a mistura da semana, já deixo tudo separadinho, já as quantidades já pesadinhas Prontinho. e ponho no congelador. Então, assim, quando eu chego do trabalho é só descongelar, preparar e tá tudo certo. E no trabalho também, como já deixo tudo separadinho, já a fruta e tudo mais, então é uma coisa que já tá prática para não ter escapada, né? Se você não Sim, se planejar, você, putz, desanda.
Desanda, exatamente. E, cara, em média, é claro que a cada mês eu troco o seu treino lá, você vai ter uma planilha, você tem uma planilha diferente, você tá comigo desde agosto, né? Você falou? Sim, isso. Então aí você já passou por alguns métodos de treino, mas em média, quanto tempo que o seu treino, se chegou na academia, chegou e saiu, quanto tempo você leva para chegar e sair da academia? Entre 30 e 40 minutos, não muito mais que isso. É bem difícil demorar mais que isso. Normalmente, assim, demora um pouquinho mais quando você está no começo, nos primeiros dias do treino novo, né? Então, às vezes, até você se identificar direitinho, ver como é que faz certo, acaba levando um pouco mais de tempo. Mas, em geral, é de 30 a 40 minutos, não mais que isso. Show, É super perfeito, rápido. cara. E antes você seguia planejamento de personal trainer ou basicamente era planejamento das fichas mesmo, como você falou? Você já teve personal trainer, não? Então, quando eu fazia academia terapêutica, era 1 hora, ficava um fisioterapeuta com 3 alunos. Então, nessa 1 hora, o fisioterapeuta tinha a ficha e ele que passava os exercícios. Depois que eu comecei a fazer na Smart, aí era a ficha, né, basicamente. Então, ficava às vezes até 1 hora, 1 hora e pouco na academia. Era aquela coisa de contar até 10, porque não tinha técnica, né? E os resultados não aconteciam. Inclusive, foi um dos motivos que eu saí da academia terapêutica, porque eu não estava vendo resultado. E eu falei, não, vou... E era caro pra caramba também. Falei, não, vou partir por conta própria e vamos ver o que dá. E aí comecei a pesquisar, ir atrás. Foi nesse momento aí que eu te achei, né? E é uma pergunta que eu não sei se eu fiz essa semana para alguém, mas, cara, é normal, tá? E pode ser. Eu queria que você me falasse, porque é uma dúvida de muita gente, né? Domingo, agora, próximo domingo, a gente vai abrir inscrições pro programa, pro personal online, e gera uma dúvida assim, caramba, mas será que online, caramba, como que o online poderia me ajudar? Você teve essa dúvida, cara? Como é que foi isso? O que passou na tua cabeça e o que você pensava que era antes e como é que foi depois? Me fala um pouco disso. Então, o receio maior, na verdade, não era a técnica, tudo mais, era o suporte, né? O que eu pensava, como que eu vou ter esse suporte, esse respaldo, se eu tô fazendo certo, se eu não tô. E tanto é que quando no começo do plano, eu te passei bastante vídeo pra falar, ó, eu tô fazendo assim, tá certo, tô com dificuldade. E você é super rápido, assim, em um dia, às vezes me respondia no mesmo dia e tal. Dava o passo a passo, ó, você tá errando isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí fazendo as correções você começa a perceber que de fato dá certo, fazendo da maneira correta, fazendo os ajustes certos. E a partir daí, assim, não tive nenhuma dúvida com relação ao plano, enfim, super funcionou, nunca tive nenhum problema. Sempre tive bom respaldo, sempre rápido para responder e tudo mais. E ainda economiza, né? Porque realmente o trabalho presencial, ele custa mais caro, é normal. Uhum. E não é porque é presencial que é melhor, né? É uma dúvida muito comum isso. O online às vezes tende a ser, né? Será? Até a faculdade, né? Fala muito assim, faculdade. Caramba, tem ensino à distância agora, EAD. Tem muita faculdade que é online. Mas deve ser uma porcaria online e tal. E na verdade, nem sempre, né? Existe, claro, tanto online quanto presencial. Existem os dois lados da moeda. Tem online ruim, tem presencial ruim. Mas a partir do momento que você tem uma assessoria e você, né, como aluno, seja aluno do personal online ou seja aluno de uma faculdade EAD, tá na sua mão colocar em prática o que é passado. E se você coloca, que é o seu caso, caramba, você foi seguir o método, que é o mais importante, o que eu proponho. Falo, cara, segue o método aí, faz, e se você fizer tintim por tintim, não tem como não ter o resultado. O problema é que todo mundo, não só em qualquer coisa da vida, se perde no processo, né? E manter o processo é importante. Veja bem, você tá desde de agosto, né, cara? Isso. E desde agosto, então já é um tempinho aí. Geralmente a barreira para a gente superar ela é a barreira de 3 meses. Geralmente superou a de 3 meses, a gente tende a ficar viciado no processo porque começa a ver resultado, né? E William, cara, eu realmente te agradeço muito pela participação na live e
fantástico, assim, a sua evolução. Depois eu vou colocar a foto do William, colocar o IG dele para quem quiser dar uma olhada no resultado. E quem quiser bater um papo com ele também, chamar ele no IG e perguntar qualquer coisa, né? Fica à vontade, né, William? Você topa, pode fazer Claro, isso? com certeza. Agradeço você por ter me convidado, fiquei super feliz. Para quem estiver vendo, super recomendo, não tenham medo, de fato funciona. E obviamente depende de cada um, né? O esforço de cada um, o Caio dá o caminho e a gente tem que seguir. Se seguir o passo a passo, não tem erro. Tendo planejamento, assiduidade, não tem erro. E alimentação, obviamente, né? É muito importante você ter uma alimentação adequada, porque senão não vai dar o resultado que espera, né? O combustível, né? Para construir casa sem cimento, você pode ter tijolo, você pode ter tinta, você pode ter estrutura de ferro. Se não tiver cimento, não constrói. Basicamente é isso. Exatamente. E, bom, é isso, cara. Eu vou encerrar aqui com o William, tá legal? É isso então. Boa noite a todos, boa noite pro William. Obrigado, Caio. Mais uma Boa noite vez. para todo mundo aí. Um abraço para todos e Até mais. até o Facebook. Até já já.